Direto ao voto aqui no SCC 10 e também no SCC SBT, trazendo as impressões dos candidatos ao Senado. Hoje o nosso convidado é Jorge Seife Júnior, que já foi secretário nacional da Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro. Pergunta: como é melhor chamá-lo, tilápia ou 06? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, uma honra grande estar aqui. Entre tilápia, né, e 06, que o presidente me chama, eu prefiro tubarão, que a minha esposa chama, viu? Então, mas claro, ser chamado pelo presidente de filho, Roberto, é uma honra muito grande, inclusive isso é um patrimônio, as pessoas não têm esse alcance, mas essa proximidade com o presidente abriu muitas portas para nós em Brasília, não só para evoluir na aquicultura e pesca, como as lideranças de Santa Catarina, prefeitos, até deputados, procuravam ser atendidos, e muitas vezes eu era, digamos, utilizado esse nosso prestígio para abrir portas em Brasília, para trazer recursos para Santa Catarina. Então, isso é um patrimônio de cada um de nós catarinenses. Muita gente, quando quer transparecer assim uma falta de intimidade, diz que o senhor aparece no cenário político, primeiro para o eleitor conservador, para a situação conservadora no Estado, mas não aparece para o eleitor. Isso já está mudando com o decorrer da campanha agora? Olha, eu falo com o senhor o seguinte, eu conversei com o Prisco, que é aqui repórter de vocês também, aliás, eu admiro muito e já deixo um grande abraço. O que é o momento eleitoral, Roberto? É a hora de nós nos apresentarmos para a sociedade catarinense, né? Eu tinha lá um protagonismo muito grande dentro do governo federal, era o catarinense que ocupava o mais alto cargo dentro de Brasília por um catarinense, né? Mas nem todo mundo entende e conhece de aquicultura e pesca. Agora, esse momento eleitoral, com propagandas, com entrevistas como essa que eu aproveito para reiterar o agradecimento, é a hora do eleitor catarinense me conhecer a minha história, saber de onde eu venho, o que eu fiz, por que o presidente nos escolheu, por que o Luciano Hang, um grande patriota e, né, um grande exemplo de empreendedor catarinense, né, encampou agora definitivamente na nossa candidatura. Então, eu acho que esse momento, esses 30 dias, aí 31 dias que me parece que faltam, são imprescindíveis e primordiais para o eleitor catarinense de outros segmentos e de outras regiões nos conhecerem melhor. Não causa uma certa ciumeira dentro da própria chapa, porque o senhor é o candidato do presidente da República, inegavelmente, inclusive com direito a ter gravado o vídeo que foi exibido na convenção e ter um vídeo que abriu a campanha eleitoral no rádio e TV, inclusive muita gente o criticou, o senhor não falou, foi o presidente que falou. Como é que foi esta situação para chegar àquele vídeo ali? Olha, o presidente, só para o senhor entender e para as pessoas saberem, eu nunca pedi ao presidente para ser candidato a nada, né? O presidente me chamou em sua casa no final de 2020 e falou: Seife, nós estamos com grandes problemas na Câmara e no Senado, não temos maioria, e diferente de 2018, eu agora vou fazer as minhas escolhas, as minhas decisões. E eu preciso de ter gente de confiança. Você está fazendo um brilhante trabalho na aquicultura e na pesca, é da minha confiança, eu te chamo de filho e isso é muito forte e eu quero que você se descompatibilize do ministério e seja a candidata a Senado, porque nós precisamos de uma base forte lá dentro. Sobre o vídeo, o presidente, quando me fez esse convite, eu falei: presidente, o senhor sabe que eu nunca fui candidato a nada, eu fui secretário de Estado, com status de ministro, mas eu nunca fui candidato, eu nunca enfrentei eleições. Ele falou: olha, eu vou gravar, eu vou pedir voto e o Luciano Hang também vai te ajudar. Então, o presidente já de cara me deu essa tranquilidade, né, que apesar de eu nunca ter enfrentado eleições, por outro lado, eu fui, né, secretário de Estado, ocupando uma secretaria que era muito problemática, que tinha muitos escândalos, e entregamos, Roberto, em 3 anos, mais do que 40 anos anteriores para a aquicultura e pesca. Nós, então, temos as mãos cheias de entregas para o Brasil, o que o presidente, né, gostou, se afeiçoou, confiou e nos deu essa missão. E sobre a ciumeira, o senhor, né, é um homem que é experimentado. Na política tem muito disso, né? Tem um egocentrismo, vaidade, prepotência, e eu acho que nós precisamos driblar isso das melhores formas possíveis. Sobre o Jorginho Melo, por exemplo,
Jorginho Melo é um cara que sempre esteve com o presidente Bolsonaro, nós gravamos aquele vídeo lá com o presidente Bolsonaro. No entanto, devido aos acordos na majoritária entre PP e o PL, o presidente fez aquele vídeo, né, e se comprometeu com o PP nacional de que não dividiria palanques, que é o caso do Rio Grande do Sul, lá com o Onyx Lorenzoni e com o Heinz, e aqui Jorginho Melo e Espiridião Amin. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a proximidade do presidente, né, a tudo que o Jorginho Melo foi praticamente o líder nosso do Senado, defendeu o presidente na CPI, esteve sempre comigo, junto com o presidente. A proximidade do Jorginho com o presidente é gigantesca e eu tenho certeza que o presidente, em eventual segundo turno, vai estar conosco e vai poder fazer mais movimentos para não desonrar esses acordos de Brasília. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, se Jair Bolsonaro fosse eleitor em Santa Catarina, ele, até por gratidão e reconhecimento do trabalho, seria o voto dele para o 22 Jorginho Melo. Falar de aquicultura e pesca, obviamente, será uma das suas prioridades. Mas no Senado, a função primordial do representante nessa renovação de 1/3, como os outros dois que estão lá, é de defender o interesse da unidade da federação, do Estado de Santa Catarina. Sim. Quais são as outras prioridades que o senhor elencaria para esse trabalho? Roberto, eu sou produtor rural, eu sou empresário, sou formado em administração na Universidade do Vale do Itajaí. O nosso estado é um dos estados mais empreendedores da nação. Qual é hoje a prioridade de qualquer empresário, de qualquer produtor rural, de qualquer industrial, de todo mundo dentro de Santa Catarina? São as mesmas prioridades minhas enquanto empresário. Reforma administrativa. Nós precisamos reduzir os supersalários e os benefícios, né, do serviço público. Reforma fiscal é urgente. Em 77 países analisados, esse relatório é de 2021, 77 países analisados, o Brasil é o pior em ambiente de negócio, é hostil ao empreendedor. Nós precisamos de uma reforma fiscal para resolver essas dicotomias de dentro da nossa legislação fiscal que empurra para o lombo, para as costas do cidadão, para o empreendedor, para o comerciante, uma carga gigantesca. Outra questão primordial privatizações. O Estado brasileiro não pode, Roberto, continuar entregando carta. O Estado brasileiro não pode continuar prospectando petróleo. O Estado brasileiro precisa ter eficiência. E eu faço uma recordação para o senhor. O senhor vai lembrar que no tempo que a telefonia não era privatizada, né, o custo de um telefone fixo era perto de um valor de um carro, de um terreno. Depois que privatizou, hoje tem tantos players, né, Vivo, Oi, TIM, Claro, e isso, cada um de nós brasileiros tem uma média de 2 telefones em todo o Brasil. A privatização dá certo, nós precisamos resolver a questão da privatização. E primordial, por onde eu tenho andado em Santa Catarina, as pessoas têm pedido, infraestrutura. E eu me refiro a portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, né? Hoje é um grande gargalo de Santa Catarina. A BR-101, a 282, a 280, 470 e tantas outras precisam ser duplicadas, melhoradas, ampliadas, alça. Nós precisamos resolver a infraestrutura que hoje, para mim, hoje já é um grande gargalo. Em 5 anos estarão intransitáveis. E quando nós falamos de mobilidade e de logística, nós falamos de qualidade de vida das pessoas, nós falamos de produção do agro, nós falamos de desperdício, nós falamos de custo dos produtores e, no final das contas, custos para os consumidores e eficiência na entrega, né, dessas mercadorias. Então, são as nossas principais prioridades. E, não menos importante, nós precisamos de senadores, né, que estejam alinhados com o presidente Bolsonaro, que foi muito sabotado nessa primeira gestão dele, e também que tenha coragem para enfrentar o que nós estamos vendo de ativismo judicial, que está acontecendo no Brasil. Inclusive, essa semana, o que aconteceu com o Luciano Hang, não sei se o senhor sabe, mas eu entrei no Comitê Interamericano de Direitos Humanos contra o Alexandre de Moraes, porque é um absurdo nós não podermos mais termos liberdade de expressão para falar sobre qualquer assunto. Isso começou já lá atrás, nós temos vários episódios, CPI da fake news, atos antidemocráticos, e agora enquadrar aí empresários que estavam conversando num grupo privado, né? E quem lê o texto, quem leu a matéria e se
e se pautou, vê que aquilo foi um total absurdo, né, uma medida totalmente arbitrária. Nós estamos vivendo num estado policialesco, nós estamos vivendo realmente numa ditadura da toga, e o meu compromisso com cada um dos catarinenses, eu serei o senador que vou enfrentar todo e qualquer ativismo e todo atentado à liberdade de expressão no Brasil. E aí eu lhe pergunto, onde acaba o que o senhor rotula de ativismo judicial e começa o enfrentamento pessoal, a perseguição às pessoas? Eu acho que nós não temos mais dúvidas, nós já temos certeza de que o Supremo Tribunal Federal, né, que deveria ter uma conduta muito mais discreta, ele se transformou num verdadeiro partido político, visto que dos 11 ministros, 9 foram indicados em governos anteriores, especialmente nos governos Lula e Dilma. Nós sabemos que eles hoje militam contra o Brasil e contra o presidente Bolsonaro, estão fazendo de tudo. E falo outra coisa para o senhor, se nós vermos o que aconteceu nos Estados Unidos, na eleição do Donald Trump, o modus operandi foi o mesmo, começaram a cancelar as redes dos apoiadores do presidente Trump e ele perdeu as eleições. O Luciano Hang falava diariamente com 12 milhões de pessoas, sempre com mensagens de otimismo, sempre com mensagens patriotas, sempre com mensagens mostrando, comparando os governos do PT com o governo do presidente Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso foi um factoide que eles criaram para calar as redes do Luciano Hang. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que já é uma perseguição pessoal ao presidente Bolsonaro, que o sonho desses ministros do STF é realmente tirar Jair Bolsonaro da cadeira de presidente, o que não vai acontecer, que Santa Catarina e o Brasil darão as respostas nas urnas. Aí eu lhe pergunto também, a questão fora desse circuito. Não há também algum exagero? Porque quando a gente tem militância de vários lados, inclusive a militância conservadora. Não há gente que exagerou, que também no enfrentamento esqueceu de fazer uma estratégia e foi para a disputa, para bater mesmo? Olha, eu entendo que é incontrolável a militância, nem da esquerda nem da direita. O que nós precisamos olhar são as posturas do presidente da República, que não cansa de falar. Agiremos nas 4 linhas. Ele foi preterido de nomear pessoas, ele foi preterido de baixar impostos, a redução do IPI de mais de 4 mil produtos foi judicializada, decretos do presidente que ajudavam os brasileiros foram preteridos. Então, independente da postura de um ou outro, que pede fechamento de STF, não sei o quê, o presidente nunca fala, artigo 142, ou AI-5, coisas que nós vimos que são os militantes realmente mais inflamados. Mas isso nunca foi um recado do presidente, nenhuma postura do presidente. O presidente não cansa de dizer, respeito a Constituição e vou trabalhar nas 4 linhas. E o que é trabalhar nas 4 linhas? É importante que nossos espectadores, que eu agradeço aí a audiência, saiba que o próximo governo, o próximo presidente da República, vai nomear mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós queremos continuar com esse ativismo judicial ou precisamos começar a mudar as pessoas que estão ali? E, democraticamente, dentro das 4 linhas, é realmente reeleger o presidente Bolsonaro para mudarmos mais 2 e, sucessivamente, conseguir limpar a Corte Suprema desses ativistas políticos que viraram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Rapidamente, para a gente caminhar já para o encerramento desta entrevista. O senhor vai encontrar, se eleito, um Congresso estratificado. Eu digo um Senado, né? Porque a Câmara ainda terá um processo de renovação dos 513 parlamentares. Mas lá é a renovação de 1/3. Então, qual é a sua estratégia para enfrentar esta composição que eu diria assim, já existe e vai ser uma parede, mais um obstáculo para ser transposto? Olha, nós temos hoje aproximadamente de 20 a 25 senadores fiéis à base do presidente Bolsonaro. E por isso ele escolheu, dessa vez, cada um dos senadores nos 27 estados da federação. Então, se nós tivermos aí, com um pouco de otimismo, chegarmos aí de 15 a 20 senadores indicados pelo presidente Bolsonaro, que serão bases para o presidente, nós já teremos a maioria no Senado. Porque as pessoas falam, Seif, você fala de pacto federativo, por que isso ainda não foi feito? Porque nós somos minoria. Só o povo catarinense e o povo brasileiro colocando as pessoas que estão alinhadas com o presidente para que as pautas do presidente andem. Que hoje nós temos realmente muita sabotagem. Obrigado, sucesso na sua campanha
E o portal SC10 continua mostrando a proposta, o tipo de ação dos candidatos a senador. Até a próxima.